Vamos continuar falando de dinheiro público, né? No caso, em Paulo de Fronten. Vou continuar conversando com o Gabriel Barreira, porque a gente vem acompanhando a denúncia de corrupção generalizada nesse município, o município de Engenheiro Paulo de Fronten. Impressionante esse caso, gente. Fica de olho. O prefeito Maneco Artemenco, do PSDB, foi afastado por suspeita de fraude e licitação. Não é só isso não, tá? Ele continua afastado. Mas aí vem o seguinte, né, Gabriel? O RJ1 descobriu que há também investigação contra o presidente da Câmara, além de vereadores. Quais são as suspeitas, Gabriel? Conta para nós. Oi, Mariana, boa tarde novamente. São pelo menos 3 investigações. Essa investigação que levou ao afastamento do prefeito Maneco, que já cita o presidente da Câmara de Vereadores de Paulo de Fronten, sob suspeita de corrupção, mas o presidente da Câmara também já foi condenado por crime eleitoral pelo Tribunal Regional Eleitoral, que o mantém no cargo, é um recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Mas, para além disso, tem uma terceira investigação. Essa terceira investigação, também nas mãos do Ministério Público, afeta praticamente toda a Câmara de Vereadores, que é uma cidade pequena, pouco mais de 10 mil pessoas, é uma Câmara com apenas 9 vereadores e mais da metade deles são investigados. A gente vai ver todos os detalhes agora na reportagem. Todas as licitações do município Engenheiro Paulo de Fronten, no Centro-Sul Fluminense, eram montadas, ou seja, direcionadas. O Ministério Público afirma que as empresas vencedoras eram escolhidas a dedo por um motivo: para que os membros da organização criminosa embolsassem parte dos contratos. As informações fazem parte da investigação que levou ao afastamento do prefeito de Engenheiro Paulo de Fronten na semana passada. Segundo o MP, José Emanuel Artemenco, o Maneco, era o prefeito e o cabeça da organização criminosa. Na segunda-feira, o Tribunal de Justiça negou um pedido dele e determinou que continue longe da prefeitura. Guilherme Portugal, o vice, está no comando interinamente. Ele não é citado nos esquemas de corrupção e tinha se afastado da administração municipal por divergências com o prefeito. Em um áudio da investigação, uma secretária do governo municipal reclama do amadorismo do esquema do prefeito Maneco. Aí o cara veio aqui e deixou um negócio para entregar para eles. Só que o burro veio contando na escada e pegou um envelope lá com a Jaqueline e com o Zé Emílio, ali na recepção. A secretária em questão é Rafaela Couto Ramos, da pasta de Planejamento e Orçamento. Segundo o MP, Rafaela chega a sugerir ao prefeito para fazer um processo novo e limpo de licitação para o asfaltamento da cidade. Isso depois das suspeitas do MP sobre o contrato com a Visão Empreendimentos, que também teria sido direcionado. Rafaela foi afastada junto a outros funcionários, Bruno Belém, Kelly Gourito e aquele que deveria cuidar da legalidade dos atos da prefeitura, Nicolai Artemenco, procurador-geral do município. Ele, segundo a investigação, também pegava dinheiro de propina. Nessa conversa, de acordo com o Ministério Público, o procurador cobra o recebimento de vantagens indevidas do prefeito. Nada, pergunta o procurador. Ainda não, Rafael está vindo do Rio, responde o prefeito, se referindo ao próprio motorista. A pé, tá chegando, vou pedir para ir lá na sua casa. Em seguida, o prefeito confirma o valor, 2,5, ou seja, R$ 2.500. O procurador reclama, veio menos dessa vez. Um dia depois da conversa, foi realizada a primeira operação do Ministério Público, a rodeio. O valor prometido foi encontrado em dinheiro vivo na casa do procurador-geral do município. A operação, que atingiu em cheio a cúpula da Prefeitura de Paulo de Fronten, é só uma das apurações de corrupção na cidade. Os investigadores suspeitam também que haja irregularidades na Câmara de Vereadores. Há relatos de compra de apoio político, funcionários fantasmas e até de rachadinha. O presidente da Casa Legislativa, que está na linha sucessória, também corre o risco de deixar o cargo, só que por outro crime. Testemunhas da operação que afastou o prefeito Maneco também citam Júlio César, presidente da Câmara. Elas dizem que ele também se beneficiaria das licitações. Em uma planilha, segundo uma das pessoas que falaram à Justiça, ele relacionava todos os processos licitatórios em andamento e quais seriam os de interesse dele e os do prefeito. Mas não é só isso.
No mês passado, a Justiça Eleitoral determinou a cassação do mandato de Júlio César por outro motivo. O Tribunal Regional Eleitoral entendeu que ele cometeu fraude à cota de gênero nas últimas eleições da cidade. A fraude na cota de gênero significa lançar mulheres nas eleições para preencher o número mínimo de 30%, de maneira fictícia. Elas não fazem campanha, não pedem votos, não querem ser eleitas. Uma das candidatas laranjas, de acordo com o MP, foi a filha do presidente da Câmara, a Juliana do Júlio César. Outra, Marcela, ganhou o número de urna 23777. Mas na única vez em que postou sobre o assunto, segundo o Ministério Público Eleitoral, não foi para fazer campanha. Pelo contrário. Venho, por meio da minha rede social, informar que não sou pré-candidata a vereadora. Júlio César, como presidente do Cidadania em Engenheiro Paulo de Fronten, era o responsável pelas candidaturas. O que o mantém no cargo, por hora, é a possibilidade de um recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Numa cidade com tantas suspeitas de corrupção, antes e depois da eleição, as investigações vão além. Uma terceira denúncia sigilosa apura a distribuição de cargos para parentes de políticos da cidade como forma de compra de apoio. O prefeito, segundo a denúncia, teria nomeado diversos parentes de vereadores e secretários municipais na prefeitura. A apuração cita ainda um esquema de rachadinha, devolução de parte dos salários feitas por funcionários fantasmas em gabinetes de vereadores. Dos 9 vereadores da pequena cidade de 10 mil habitantes, 6 parlamentares são citados no suposto esquema, ou seja, mais da metade da casa, 75%. Meses antes dessas investigações virem à tona e do afastamento do prefeito, a cidade pulou o carnaval. O RJ1 mostrou aqui, mesmo em situação de emergência pelos temporais de janeiro, milhares de reais dos cofres públicos foram gastos com shows. Na decisão que afastou a cúpula do Poder Executivo, o desembargador Luiz Márcio Vitor Alves Pereira descreve a situação excepcional vivida na cidade. Fatos gravíssimos que demonstram o desgoverno na cidade, além da possível traição ao natural anseio da população por melhoria da qualidade de vida e probidade no trato da coisa pública. Desde cedo, a nossa produção está pedindo um posicionamento a todos os citados na reportagem. Prefeito Maneco, o presidente da Casa Legislativa, Júlio César, os secretários afastados, mas até agora a gente não teve uma reportagem. Caso a gente não teve uma resposta, caso a gente receba uma resposta até o final do jornal, a gente traz aqui ao vivo novamente no RJ1. Mariana. Obrigada, Gabriel. Edmilson, é tanta gente suspeita de envolvimento que ele até preparou aqui uma ilustração para a gente entender, um organograma para a gente entender, enfim, porque estão em todas as pontes, né? Todas as partes ali da administração, né? Bom, você viu aí que eles ainda não responderam, não se defenderam, têm direito à defesa. Mas, Mariana, se isso se confirmar, se toda essa investigação se confirmar, é um dos esquemas mais graves que eu já vi nos municípios do Rio de Janeiro, porque isso mina uma cidade inteira. Nossa. Por que isso é tão grave, gente? Presta atenção. Você tem o prefeito aqui, né, o alto escalão lá do Executivo. Aqui embaixo você tem os vereadores. Vereadores, gente, são feitos para fiscalizar o Executivo. Mas seis estão sendo investigados no esquema. Então, eles têm a maioria. O que eles fazem? Eles aprovam tudo que o prefeito quiser. Veja como a população já está desprotegida, já está muito desprotegida. E aqui para cima, ele tem uma secretária também investigada de planejamento, e aí é onde você tem liberação de recursos, onde você tem as licitações e tem também o procurador-geral do município, que vem a ser primo. Olha aqui o sobrenome. E aí, o procurador é quem defende o município. Veja, se isso se confirmar, é o esquema mais impressionante que eu já vi. Por que eu estou dizendo que é um esquema muito, muito, muito grave? Porque aí, numa cidade pequena, aí que você vê que a cidade está refém. Todos os recursos são carreados, recursos que já são poucos numa cidade, você começa a carrear para a corrupção, Mariana. Veja, uma cidade com poucos recursos perde tudo, porque todas as licitações estão sendo investigadas
você fica ali pagando só propina, você não faz nenhum investimento na cidade. O seu imposto acaba virando propina. O seu imposto vira propina e a cidade não avança nunca. Olha, vamos ficar de olho e vamos ficar de olho nas investigações, Mariana. Obrigada, Edmilson, que volta já.